o salmo, ele é um salmo chamado de salmo de peregrinação ou cântico dos degraus. É uma coletânea de músicas que eles cantavam enquanto eles estavam a caminho de Jerusalém. Esses salmos estão registrados começando no 120 e vão até o 134. E é uma coisa interessante de se olhar, e esse vai ser o salmo que eu vou trabalhar na sexta-feira. No 121, ele relata o perigo da jornada. E no 122, ele vai falar da alegria de poder contemplar o templo depois dessa jornada. Então, são dois salmos, o 121 e o 122, são dois salmos que vêm dentro de uma sequência. Um, ele fala, eu estou indo para Jerusalém e a caminhada é difícil. E no outro, ele fala, cheguei na cidade e agora eu posso contemplar a casa do Senhor e aquilo que o Senhor tem feito. Vou fazer uma pergunta para vocês e vou pedir para a Érica. Se você sabe a resposta, levanta a mão, a Érica vai te desbloquear e você fala. A pergunta que vale 1 milhão. O que é um peregrino? Ninguém levantou a mão? Ninguém quer chutar? E pastor? Sim, Demas. Vai lá, Demas. Chuta aí. Peregrino é o Joaquim que estava com a gente. Olha, não é. Não é, chutou errado. Bola fora. Chutou errado, tá certo. Viajante. Oi, Rodrigo. É um viajante. Quase, bateu na trave e desviou. Faltou uma coisinha ainda. Fala, Lê. Ele não tem uma residência fixa, ele vai indo de cidade em cidade. Não. O peregrino pode ter uma residência fixa. Josias. Um viajante levando a palavra de Deus. Isso é um missionário, não é um peregrino. Vamos lá, vou ajudar vocês. Um peregrino é aquele que percorre um caminho com um propósito. Ele tem uma finalidade, e geralmente a finalidade do peregrino é uma finalidade espiritual. Ele sai da sua casa, da sua região, para um outro local, porque lá ele vai ter o local adequado para adorar a Deus. Essa é a definição do peregrino. Entendeu por que foi quase, mas não chegaram lá? Né? O Demas falou, é o Joaquim. Quase. Né? É um viajante. Quase. É um missionário. Quase. Porque o peregrino ele não está preocupado ele está preocupado em chegar e adorar a Deus lá. É claro que no caminho ele vai falar daquilo que ele está vivenciando e vai cantar isso, né? Mas o objetivo dele é chegar no local e entregar a sua adoração lá naquele lugar. Algumas curiosidades a respeito do Salmo para a gente poder entender o que está acontecendo ali. Jerusalém fica a 750 metros acima do nível do mar, tá? Para cima de Jerusalém, ao norte de Jerusalém, a gente tem toda a região da Galileia, e toda a região da Galileia está abaixo de Jerusalém. E para baixo de Jerusalém, a gente tem o Mar Morto, que também, esse está muito abaixo de Jerusalém, que ele é bem abaixo do nível do mar. Então, quase que independente de onde que você saia, a não ser que você esteja no litoral, você vai ter que subir até a cidade de Jerusalém. Tá? E se você sai de Jerusalém para outras regiões, você vai sempre descer, né? Por isso que você vai encontrar na Bíblia falando, o sacerdote, lá na parábola do bom samaritano, o sacerdote descia de Jerusalém para a sua cidade, né? Ou em outras situações Jesus fala, vamos subir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Isso é literal, geográfico, por causa da geografia. Jerusalém está em cima de 2 montes ali, né? Nesse caminho, você vai encontrar, os peregrinos encontravam, né? Vales,
E aí a gente pensa geralmente vale como no Brasil, né? Uma coisa mais plana, com um rio e tal, e não necessariamente naquela região é assim. Lá é uma área geograficamente muito acidentada, então quando você tem um rio, dificilmente vai ser um rio com a margem mais plana, vai ter morro do lado do outro o tempo todo, mas ele vai encontrar vales, ele vai encontrar algumas planícies e muitos morros. Quando eles saíam em caravana para essas peregrinações, eles não iam sozinhos, geralmente eles iam em grupos e eles levavam a família com eles. Então, na caravana iam homens, iam mulheres, iam idosos, iam crianças, eles tinham que levar os animais para servir de alimento no caminho, na ida e na volta, e o animal que seria sacrificado lá para adoração no templo. Então, você tem um grupo grande de gente levando muitos recursos, muita provisão para a viagem, porque ele tinha que levar recurso para ir, para ficar lá, o tempo que vai ficar, e para a volta. E é bom lembrar que naquela época não tinha cartão de crédito, não tinha caixa de banco, né? Então, se você fosse precisar de dinheiro lá, você ia ter que levar. Se você ia ficar, vamos supor, uma semana, e uma semana o grupo que está indo lá ia ter que come um cabrito ou dois, eu ia ter que levar 1 ou 2 cabritos. Se eu precisasse de mais 2 cabritos para a viagem, já era 4, e mais 2 para a volta já era 6. E aí você vai vendo o volume de coisa que significava ser um peregrino, ir a Jerusalém naquela época, né? Quais as condições que eles enfrentavam? Pelo que a gente lê aqui no Salmo, você vai encontrar condições traiçoeiras. O terreno era pedregoso, e a geografia mostra isso. Eram locais escorregadios, com muito risco de deslizamento de pedra. Tá? Havia muito perigo de ser assaltado na estrada, porque as caravanas iam com muita gente para lá, com muitos recursos, então os assaltantes ficavam esperando os momentos das festas para poder tomar de assalto as caravanas, fazer uma armadilha e assaltar os peregrinos e algumas vezes até matar os peregrinos. Além dos assaltantes, a região tinha ursos e leões também. Agora, tu imagina, se tu fosse um urso ou um leão, quisesse comer um cordeiro, nessa época tu ia para onde? Tu ia para onde as caravanas estavam passando. Porque na hora que o leão chegasse, poucos iam querer enfrentar, a maioria ia fugir e as ovelhinhas iam ficar para trás, né? Então, era um local que, para os animais selvagens, era uma época de fartura. E tinha uma outra questão que era a temperatura. Nessa região, dependendo da época do ano, você pode ter uma variação de 40 graus durante o dia e 6 graus durante a noite. Né? Por isso que o Salmo diz que Deus vai nos guardar de dia, o sol não molesta, não vai molestar, e também de noite, né? A lua não vai te fazer mal, porque a variação de temperatura é muito grande. Um sol de 40 graus, você com aquele monte de roupa que eles costumavam usar, você vai ter aí se não tomar cuidado, não tinha protetor solar, uma insolação, queimadura de pele e tudo mais. E durante a noite, se você não tivesse bem agasalhado, a friagem certamente ia causar gripe, resfriado, e a pessoa podia adoecer nesse caminho. Então, não era fácil fazer essas peregrinações, tá? E os judeus tinham que fazer essa peregrinação para participar pelo menos de 3 momentos festivos: a Páscoa, a festa da Páscoa, a festa dos Tabernáculos e a de Pentecostes, que eram basicamente todas na sequência. Então, eles iam para passar algo em torno de 15 dias ali, né? A Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes, que é a das colheitas. Eles iam para passar basicamente 15 dias na cidade de Jerusalém. E era uma obrigação ir pelo menos uma vez por ano nessas festas, e os homens eram obrigados a ir a partir de 12 anos, já era considerado adulto, e você tinha que ir. Vou fazer ainda outras 2 perguntas. Se você quiser responder, levanta a mão, a Érica vai me falar aqui. Vou fazer para as mães, tá? Você se sentiria confortável e seguro
para participar ou deixar seus filhos participarem dessa peregrinação? Sabendo de todos esses riscos, como é que você se sentiria? Ninguém levantou a mão, ninguém quer dar a palavra. Vou provocar. Viviane. Oi, Você liberava, Viviane? Não, ainda mais menina. Pior ainda, né? Eu sei que provavelmente era só para os meninos, né? A obrigação era. Mas você ia deixar o Rodrigo ir sozinho, passar aí pelo menos 3 ou 4 semanas fora, sabendo que ia passar por isso tudo? Não, pelos perigos, né? Pelo cansaço. Não ia ficar confortável, não. Uhum. E aí, mais alguém quer dar opinião? Vou ter que provocar. Quem? Fale, Andresa. Eu falei que o Wellington ia porque ele é teimoso, mesmo eu falando que não. E ainda ia levar o Natan, né? Com certeza. É porque ele ia ter que levar. Eu ia ficar chorando e orando 24 horas. Ou tu ia junto? Para poder ficar na vigia. E eu junto. Como eu gosto de viajar, eu ia junto, né? Mas eu ia morrer de medo. Esse quadro é o quadro que o peregrino enfrentava, né? Ele precisava o tempo todo nessa trajetória reconhecer a sua vulnerabilidade. Por isso que o Salmo começa perguntando de onde me virá o socorro. É como se o salmista estivesse falando assim: eu sozinho não vou conseguir, eu preciso da ajuda de Deus para me ajudar nesse processo. Tá? E aí a pergunta então é: a quem o salmista recorre? Levanta a mão, a Érica vai te liberar. Ele recorria somente para Deus, porque o único socorro que poderia vir para ele era de Deus. E aí, então, Lê, você me fez uma pergunta. Porque você está falando que ele pedia socorro a Deus, né? O meu socorro vem do Senhor. Está correto. Que era figurativo, os montes. Por que ele está falando que ele eleva os olhos para os montes? Porque é para o alto. Porque é para o alto, olha só. Essa eu tem sei, algumas essa eu coisas sei. que precisa. Oi? Essa eu sei que você já me contou. Né? Então, Fala. É, Deixa ele falar. explica aí, João, vai lá. Não, pode contar. Não, João, ganha 1 milhão aí, João. Vai, para depois fazer a pipoca. Eu não, vou deixar 1 milhão na mão. Vamos lá. As nações pagãs que viviam ali na região, lembra que a ordem de Deus foi que tirassem todos de lá e eles não cumpriram a ordem? As nações pagãs acreditavam que no cume dos montes, em cima dos montes, era o local mais próximo para se chegar a Deus, era o local adequado para adoração. Então, eles subiam nos montes, faziam seus altares, lá eles faziam seus sacrifícios, lá eles faziam suas preces. Então, os pagãos, quando precisavam de socorro, eles olhavam para os montes, porque lá estava o altar do seu Deus, do seu ídolo, né? Que eles ali ofereciam ali os sacrifícios, né? O salmista usa a expressão deles: eleva os meus olhos para os montes. Mas aí, Lê, respondendo você aí a pergunta que está aqui na sequência, quando ele fala eleva os olhos para os montes, ele não está olhando para os altares de deuses estranhos, estrangeiros, que os outros acreditavam que tinha força. Ele não está olhando para o monte ali imediato. É como se ele estivesse falando assim: a gente quando a gente viaja de carro, vou pegar o exemplo daqui. Eu saio daqui de Brasília e estou indo aí para Vitória. Quando a gente chega ali depois de BH, que a gente começa a entrar na Mata Atlântica, algumas vezes eu falo assim: já estamos chegando. Significa que eu já cheguei? Não, significa que eu já estou podendo ver coisas que eu vou encontrar lá.
Então, quando ele fala, eleva os meus olhos para os montes, ele está se lembrando dos montes aonde a cidade de destino deles, Jerusalém, está. Ele não está olhando para aquele monte que ele está vendo ali, ele está lançando o pensamento dele lá na cidade de Jerusalém, que é o alvo dele, ok? Então, esse é uma questão, mas nós, como cristãos, vamos ficar olhando, mesmo que seja para o monte da cidade de Jerusalém e clamar ali, pedindo alguma coisa? Não. Os nossos olhos têm que estar na Jerusalém celestial. Então, quando nós lemos o Salmo e falamos, eleva os olhos para os montes, o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso coração tem que estar voltado para a cidade eterna, a nova Jerusalém, não aquela que foi construída no Monte Moriá e no Monte Sião. Ok? Beleza, Lê? Entendeu? Ele continua e ele fala, o socorro que ele precisava não estava na segurança do grupo, na força dos homens fortes que estavam ali, e muito menos nas armas que eles podiam levar para sua própria segurança. Ele vai falar que o socorro que ele precisava só vinha exclusivamente do Senhor. Em sua angústia, o peregrino recitava os versículos 1 e 2, e eles faziam, isso era uma música que eles cantavam na caminhada. Eu vou pedir para a Érica liberar o som de todo mundo, eu sei que cada um vai ter um delay aí, mas vamos fazer um simulado disso aí. O peregrino está em angústia, eu vou fazer o peregrino. Eu leio o versículo 1 e 2, tá? E ele tem uma resposta. Observa, eu destaquei aqui os versículos agora, observa aqui no versículo 1 e 2, ele está falando da primeira pessoa. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A partir do verso 3, ele vai falar, já é na terceira pessoa, ele não permitirá que seus pés vacilem. O verso 3 até o final é uma resposta do versículo 1 e versículo 2. Observa aí na leitura do texto, está vendo? É como se ele falasse assim, eleva os olhos para os montes, diante de tudo isso que eu estou vivendo, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está afirmando para ele mesmo. E aí depois é como se Deus confirmasse no coração daqueles que estavam com ele, e o resto do grupo responde àquela pessoa. O que Deus vai fazer? Ele não vai permitir que seus pés vacilem, ele vai te guardar no caminho, ele não dorme, ele vai ser a tua sombra à tua direita, ele não vai te molestar. Entenderam como é que funciona? Vamos fazer um simulado, vamos assumir o papel de peregrinos. Eu vou ler o versículo 1 e 2, os irmãos leem 3 a 8. Vamos lá? Todos prontos? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá seus pés vacilem, não dormitará, certo que não dormirá, nem guarda de quem te guarda, Senhor, é a tua sombra. não te molestará o sol, nem de noite Ele não te molestará o não te sol, guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Guardará a tua entrada e para sempre. Olha que coisa maravilhosa da gente ver essa dinâmica. A liderança do grupo está falando, eu estou temeroso, eu tenho medo do que pode acontecer. E o grupo, orientado por Deus, está olhando para ele, para esse líder, e está falando, olha só, Deus está me falando uma coisa, eu vou falar para você, meu líder. Ele não vai permitir que seus pés vacilem. Naqueles momentos lá das encostas, que podem cair pedra, que pode ser escorregadio, nas planícies que às vezes pisam falso numa perna e você vai o resto da caminhada com o pé torcido, ele está falando, isso não vai acontecer, porque o nosso Deus vai firmar os seus pés não vão vacilar,
ele não dorme, aquele que te guarda. Ele vai estar contigo o tempo todo, protegendo durante o dia, protegendo durante a noite. Tá? Ele vai estar ao seu lado como a tua sombra. Como é que é a sombra com a gente? Você pisa, ela está ali. Você anda, ela vai. Só não tem sombra quando o sol se põe ou quando não tem luz. Mas se Deus está com a gente, Ele é a nossa luz, Ele está ali o tempo todo. Né? Ele vai guardar do mal, Ele vai guardar o que é mais importante para nós, a nossa alma. Ele está protegendo a nossa alma para que a gente possa viver com Ele a eternidade. Ele guarda a tua saída, da onde você mora, e a tua entrada na cidade santa durante todo este percurso. E ele fala, desde agora e para sempre. A ajuda, irmão, de que nós precisamos, ele vai falar que a ajuda vem do Criador dos céus e da terra. Verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que ele está falando com isso? Ele está falando que ninguém poderá te tocar sem a autorização daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Deus criou tudo e é Ele que manda em tudo e é Ele que guarda. Ele está falando, eu vou te guardar. Não significa que a gente não vá passar por momentos difíceis. Vamos. Mas nesses momentos, Deus vai estar conosco. Todos os dias, de dia e de noite, sem piscar, sem cochilar, sem dormir. Se o auxílio que nós pedimos não vier do alto, não vier de Deus, pode ter certeza de uma coisa, não vai vir de nenhum outro lugar. Porque se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela, é o que diz a palavra dele. E aí, a partir do versículo 3 até o verso 8, ele vai nos dar três pontos importantes que nos dizem respeito à segurança. Tá? O primeiro deles é, o Senhor é segurança para o nosso caminho. E aí ele está dizendo, olha, Ele não permitirá que seus pés vacilem. Ele não está falando, eu não vou deixar que tenha um deslizamento de pedras. Quando você estiver passando em determinada região. Ou então, na hora que você estiver no vale, você não vai torcer o pé. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que Ele não vai permitir que seus pés vacilem. Independente de onde você esteja na caminhada cristã, seja no vale, seja nos caminhos escorregadios, nas montanhas, nas planícies, Ele guarda, protege, fortalece os nossos pés, os pés daqueles que estão firmados e com a fé firmada nele. Ele é quem nos guarda. E aí, ele parte na segunda metade do versículo 3 em diante, ele vai falar que o Senhor é a segurança para que a gente possa ter descanso. Mesmo durante as guerras, quando chega de noite, eles param de lutar e os soldados precisam ter esse momento de descanso para dormir. Como é que é feito isso? Escolhe-se sentinelas, guardas, vigias para a noite. Alguns vigiam enquanto os outros dormem. O que o salmista está dizendo é que quem faz essa segurança durante o dia e durante a noite, para nós, servos de Deus, é o Senhor. E ele observa, olha, um guarda militar pode até cochilar enquanto está de serviço, mas o nosso Deus não dorme e nem cochila. Não dorme e nem cochila. Ele está ligado, olhando por nós. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Nosso Deus, irmãos, não descansa enquanto está cuidando de cada um de nós. Os olhos dele estão atentos, de dia e de noite. À noite, ele é aquele que nos protege dos ataques dos animais selvagens, dos bandidos, e que aquece a nossa alma quando nós estamos vivendo momentos de angústia. E durante o dia, ele nos protege do sol, que pode trazer tantos prejuízos ao excesso de calor da região ali, né? Mas ele é também aquele que nos dá o refrigério. Imagina você caminhando por esses vales ou pelas montanhas, naquele sol de rachar, sol de às vezes 40 graus, mas você passa por um local onde a sombra da montanha se joga sobre você no caminho, é a sombra do Senhor, é aquele refrigério, a sombra que Deus providencia é o refrigério para cada um de nós. No Salmo 91:1, ele vai falar que ele é a sombra que vai trazer esse refrigério para a gente, né?
o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que deseja estar na presença de Deus, que obedece, vai poder descansar na sombra do Senhor. E aí você tem alguns outros versículos, eu acho que o Salmo 17 também vai falar isso, se esconde sobre as asas do Senhor, 17:8, o 36:7 também vai falar isso, né? Vou me guardar sobre as asas do Senhor, no sentido de estar protegido e ter esse refrigério à sombra do Senhor, né? O Senhor, irmão, é quem nos guarda. E isso é maravilhoso. Ele não delegou. Ele podia ter dado a ordem para os anjos e falar, os anjos agora vão cuidar dos homens. E os anjos teriam que fazer a ordem, cumprir a ordem de Deus. Mas ele fala, isso não é função de anjo. Eu vou fazer. Eu, o Senhor, é que te guardo. É maravilhoso. É o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, olhando para mim e para você, que não somos nada, e falando, eu vou cuidar de você. Confia em mim que eu vou cuidar de você. Na sua jornada dessa terra até a Nova Jerusalém, quem cuida de você sou eu. Está passando por tempos difíceis? Se lembre, Deus está comigo. Deus está ao meu lado o tempo todo. Ele nos protege, ele protege a nossa caminhada, ele protege enquanto precisamos descansar. E nos versículos 7 e 8, ele vai falar algo maravilhoso para nós. O Senhor é segurança contra o nosso inimigo. Não quer dizer que nós não vamos ser tentados, não quer dizer que nós nunca vamos enfrentar dificuldades, o que quer dizer que ele nos guardará. E isso ele vai fazer guardando o que é mais importante para nós. Porque às vezes nós temos tanto temor de perder a nossa vida, e às vezes o temor é tão pouco de viver aqui longe do Senhor, e isso vai fazer com que a nossa alma seja perdida. E aí, para ganhar alguns dias de prazeres na terra enquanto estamos vivos, perdemos a eternidade ao lado do Pai. Deus está falando, se você confia em mim, mais do que guardar a sua vida aqui, eu guardo a sua alma, para que você possa estar durante toda a eternidade ao meu lado. Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída e a nossa entrada. Saída do nosso lar e a entrada em Jerusalém. Ele está conosco todos os momentos em nossa caminhada, até o dia que entrarmos, pudermos chegar na Jerusalém celestial, né? Ou como no Salmo 122, que nós vamos meditar na sexta-feira, olhar para Deus a partir da Nova Jerusalém e falar, posso glorificar ao Senhor, porque agora eu cheguei aonde Ele quer. E o Rodrigo falou que ele gosta de recitar esse salmo quando eles viajam. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. E no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, nós precisamos recorrer à lembrança disso o tempo todo, não só nas viagens. Nós estamos vivendo um período em que há um inimigo invisível, o coronavírus, e a gente precisa ter em mente que é Deus quem nos guarda. A realidade de que nós precisamos de proteção do Senhor a cada dia, e a gente tem que se lembrar de pedir a Deus que nos proteja quando vamos para o trabalho, quando voltamos do trabalho, para que a gente possa ir e voltar em segurança. Aqui no Brasil, você pode até encontrar um assaltante, mas você não vai encontrar um leão e um urso, e aqui em Brasília, dificilmente um avalanche de pedra. Mas a gente está vivendo épocas em que há um outro inimigo que está escondido aos nossos olhos e que a gente também precisa ter a proteção e a guarda do nosso Deus. Deus não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Não tem nenhuma obrigação. Mas Ele faz isso por uma razão. Lá no versículo 4, ele diz, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele está fazendo uma referência à aliança de Deus com o seu povo Israel. Eles iam para Israel sacrificar animais para adorar a Deus, e pelo sacrifício desses animais, uma aliança foi formada com o Senhor. Hoje, a igreja, o corpo de Cristo, é um novo Israel. Essa aliança agora não se dá mais pelo derramar de sangue de animais.
Essa aliança hoje foi forjada pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Então, hoje, nós somos o novo Israel, o Israel de Deus. E ele promete nos guardar, nos salvar, nos guiar, nos perdoar e nos conduzir a uma nova terra, a nova Jerusalém. Em Cristo, irmãos, todos nós somos peregrinos, todos nós estamos caminhando em uma jornada com um objetivo. Não é uma viagem só para gozar dos prazeres na terra, mas há um objetivo de quando concluirmos, quando chegarmos ao ponto final, o destino final, a nova Jerusalém, a presença de Deus, nós possamos entregar a adoração que nós nos preparamos para entregar a Ele durante toda essa jornada de nossa vida. O que Ele nos promete é que aqueles que o receberam, que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, Ele vai firmar os nossos pés, Ele vai ser socorro bem presente na hora da angústia, Ele vai nos guardar durante todo esse caminho até nos encontrarmos com Ele. O Salmo começa dizendo, eleva os meus olhos para o monte. Mais do que olhar para o Monte Sião ou o Monte Moriá, o monte que nós, servos de Deus, a nova Jerusalém, o novo Israel, precisa olhar, é um monte chamado Calvário ou Gólgota, se você preferir. Porque foi lá, na cruz, tendo o seu sangue derramado, que Jesus morreu por mim e por você. E agora, guardados pelo sangue de Jesus, por meio da sua ressurreição, nós podemos firmar os nossos pés e falar, somos peregrinos em uma jornada que Cristo nos chamou para cumpri-la, e um dia vamos chegar nas portas da Jerusalém Celestial, vamos entrar, contemplar o templo e adorar o nosso Senhor Jesus. Amém?